O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, eu sou o Ruben Martins e este é o Poder Público. Vamos ficar com um episódio especial. Um debate. O tema é o Orçamento de Estado para o próximo ano. Ora vivam, eu sou Manuel Carvalho, sou diretor do Público, tenho aqui comigo o Pedro Ferreira de Esteves, que é o nosso editor da Economia, tenho também a Sónia Sapaz, que é a nossa editora da Política, ou seja, portanto, as duas secções nucleares para nós podermos discutir o tema que foi, sem dúvida, um dos temas da atualidade desta semana, ou das muitas últimas semanas, que é o Orçamento do Estado para 2019. Eu começo com uma pergunta e depois a ideia é a conversa ir fluindo e irmos mantendo, portanto, uma discussão sobre este tema de uma forma mais ou menos desorganizada. Pedro, aquilo que foi apresentado esta semana no Parlamento, foi uma surpresa para ti? Não foi uma surpresa necessariamente, foi um orçamento de compromisso que o Governo já vinha dando sinais de que ia apresentar, sobretudo delegando nos parceiros da coligação a apresentação de algumas medidas importantes. É um orçamento muito controlado e com medidas que mostram isso mesmo. Não há aqui nada que indique que a estratégia do Governo em termos orçamentais e económicos vai mudar neste último ano da legislatura. Há claramente a procura de definir medidas que têm alvos bem definidos também em termos eleitorais e isso foi visível no orçamento. Por outro lado, essas medidas também não podem ter muito alcance porque se continua a ter um orçamento de Estado muito travado pelas metas definidas com Bruxelas na sequência do período sobre o eleitoralismo, de alguma forma falou-se muito nisso, mas é mais pelo lado das palavras, ou se quisermos haver aqui um ligeiro efeito de propaganda, do que propriamente pelo lado da realidade das próprias medidas do orçamento. Sim, há de facto sobretudo pequenas medidas que o Governo e que os parceiros procuraram tornar maiores pelas palavras, como estou de acordo com isso, porque de facto há anúncios de medidas que parecem maiores do que na realidade são. Isso é claro, por exemplo, em medidas como o IRS, em que se procurou fazer pequenas afinações, fomos dando conta ao longo dos dias no jornal, mas não houve propriamente uma mexida muito significativa, por exemplo, nos escalões, como o ano passado. No ano passado, sim, houve mexidas grandes no IRS para procurar devolver alguns rendimentos às famílias. Este ano os escalões não mexeram e, de certa forma, até vão ser alguns na maior parte dos casos, o IRS vai ser limitado pela subida da inflação. Portanto, não houve sequer uma preocupação de ajustar os escalões à perda de poder de compra que se espera, mas ainda assim foram sendo dados alguns sinais de devolução de pequenas fatias de rendimento, em alguns casos específicos. As horas extras foi um caso paradigmático. Portanto, no IRS é um bom exemplo de como os anúncios procuraram ter mais peso político do que na realidade orçamental. Deixa-me só acrescentar uma coisa aqui que vem na linha do que o Pedro também está a dizer, que é se é ou não eleitoralista e para quem é que é eleitoralista. Na verdade, todos os partidos usaram algumas medidas, todos os partidos que o negociaram, obviamente, usaram algumas medidas para pescar o olho ao seu eleitorado. Portanto, não é eleitoralista só da parte do Governo. Claro que o Governo é o último responsável, mas isto serviu para o PCP, o Bloco de Esquerda, o PV e até o PAN, que acabou por conseguir incluir medidas no documento final, conversarem com o seu eleitorado. E por isso é que até o Presidente da República falou no eleitoralismo, mas também disse que todos estavam a fazer esse exercício e acaba por ser mas verdade. De alguma forma fica-se com a sensação de que as negociações entre os partidos que suportam o governo no Parlamento, ou seja, do Partido Socialista, o PAN, como tu dizes, os Verdes, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, foi de alguma forma uma negociação
na aparência, pelo menos, mais difícil do que tinha sido nos anteriores orçamentos. Ficaste com essa sensação? Eu não tenho a certeza de que isso seja verdade, porque foi, acho eu, uma negociação muito em cima do joelho. Foi deixada para muito tarde, não é? Tu também deves ter essa... Sim, até pela hora que foi entregue, não é? 10 minutos antes do final do prazo legal. Mas noutros anos havia medidas que já vinham sendo conversadas, havia reuniões que já vinham sendo marcadas, e este ano foi tudo deixado para muito tarde, quem sabe até para conseguir negociar o menos possível. Se foi mais difícil, eu não te consigo responder a isso com... Sim, eu acho que há aqui uma questão que me parece ser evidente. Olhando para os avisos que, praticamente desde o princípio do ano, quer no Ministro das Finanças, quer também o próprio Primeiro-Ministro, os avisos que foram sendo lançados à navegação sobre os limites das expectativas e das ambições que se poderia ter relativamente a este orçamento do Estado, e em concreto relativamente às expectativas sobre os aumentos de salariais na função pública, eu acho que chegou ao fim, ao início da negociação final, com algum receio de que as coisas pudessem, de facto, azedar, porque as exigências do Partido Comunista e do Bloco eram muito nítidas, eram muito intensas. De facto, o Bloco e o Partido Comunista precisavam de qualquer coisa para poder dizer que são parte na negociação e não apenas uma letra morta. E já havia 3 orçamentos antes, não é? Pois, então exatamente era essa. Que tinham todos eles, de alguma forma, dado algum argumento, algum trunfo aos parceiros, ao Partido Comunista e ao Bloco, neste caso em concreto, que para poderem chegar ao seu eleitorado e dizer: nós temos aqui, este orçamento tem a nossa marca. A grande marca que eles queriam para este orçamento era, de facto, aumentos salariais na função pública. E aquilo que nós chegamos ao final, pegando até naquilo que diz o Pedro, é que há um aumento, mas há um aumento de 50 milhões de euros. É simbólico, de certa forma, mas mostra um bocadinho o que também a Sónia estava a dizer. Isto é o último orçamento desta solução governativa e consolida um caminho que foi sendo feito ao longo destes anos. Essa consolidação é feita com mais pompa e circunstância do que, se calhar, a medida em si própria mostra ou vale. Mas esse caso da função pública é um caso paradigmático, nomeadamente porque, e o Ministro das Finanças foi muito claro sempre a dizer isso, que é o esforço do Estado com a melhoria das condições dos funcionários públicos foi sendo feito ao longo do tempo, e ele diz mesmo, até neste orçamento inclui um valor perto de 800 milhões, e o aumento salarial é apenas de 50. Portanto, ele contabiliza não só as progressões, o descongelamento de progressões, que foi acelerado e que foi apresentado também como sendo uma medida do orçamento, depois de ter sido, de certa forma, congelado durante algum tempo, de repente concentram todas as progressões em 2019, que era uma situação que há uns meses, se calhar, não estaria previsto. Portanto, no fundo, a questão das pensões também é um caso também exemplar disso, de uma medida que foi negociada ao longo da legislatura, e aí as negociações terão sido mais duras, e que agora é apresentada como um facto consumado, e, portanto, as pessoas até já dão isso como certo e garantido. E, portanto, todas estas pequenas medidas dá a ideia que é a consolidação final. É a última linha da tabela. É extraordinário um governo do Partido Socialista, apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, chegar ao final da legislatura com os Verdes e com o PAN também, mas, enfim... chegar ao final de uma legislatura e conseguir apresentar um exercício orçamental que prevê um déficit de 0,2% do PIB é algo que nem os próprios acreditariam, nem os mais otimistas podiam acreditar há 4 meses atrás. Eu acho que, Sónia, vê se concordas comigo, eu acho que isto é das coisas mais surpreendentes e é dos maiores ativos políticos que esta solução, chamada geringonça, tem para apresentar em 2019. Claro que é, concordo, e não te esqueças que ao longo deste tempo todo estiveste sempre a receber avisos constantes de que vinha aí o diabo, quer por parte da oposição, exato, quer por parte, ainda hoje lia, do Henrique Neto, que era socialista, foi socialista. Quer da Comissão Europeia, enfim...
E que ainda hoje diz, calma aí, porque o diabo ainda vem. Isto não é o final. Mas deixa-me só dizer uma coisa adicional em relação ao orçamento. É que os partidos, ele foi negociado, tem essas metas surpreendentes que acho que para todos são surpreendentes, para nós, para a Europa, para toda a gente, até incríveis, não é? Como é que é possível? Mas ele, como nós escrevemos também esta semana, ele ainda não está fechado. Não é? Os próprios partidos que suportam o governo querem continuar a negociá-lo, querem fazer ajustes, se calhar também querem dar a ideia ao eleitorado. Mas ninguém acredita que o objetivo do déficit seja alterado. Não, a esse nível não. Se há coisa que está fechada, eu penso que sim, é essa, não é? Lá está, é o tal jogo de ilusão que o Ministro das Finanças conseguiu fazer, que é dar a sensação de que está a libertar medidas para todos os partidos, para todas as fatias sociais, para todos não só também os funcionários públicos, os pensionistas, os reformados. Ainda hoje, as reformas antecipadas, de repente surgiu esta novidade de ontem à noite, que de facto não é assim tão... no fundo, o Ministro das Finanças não abre assim tanto o bolso como se seria de esperar nas reformas antecipadas, porque, neste caso, aliás, é na Segurança Social e tem a ver com a sustentabilidade do sistema, que era importante, mas aquela medida que antes do orçamento foi apresentada como uma medida-chave deste orçamento, que era o acesso, a retirada da penalização no acesso à reforma antecipada, no dia seguinte o Ministro Vieira da Silva vem dizer que vem limitar o âmbito desse acesso. Portanto, no fundo é um bocadinho este jogo que o Mário Centeno vai também levar a Bruxelas. É verdade que estamos a devolver, isto é o argumento do Governo, e aliás a expressão de que este é um orçamento de todos foi repetida várias vezes pelo Ministro das Finanças, mas também pelo Primeiro-Ministro ainda recentemente. É o orçamento de todos, mas na prática não é de ninguém, porque isto são tudo pequenas medidas que são feitas que não mudam substancialmente a vida a ninguém, mas permitem, isso é decisivo para o próprio governo, criar o efeito que estão a ser cumpridas as metas. Ainda há outra coisa que tem sido feita nos orçamentos anteriores, nos 3 orçamentos e nas previsões, é que ele vem com uma previsão de déficit, de crescimento, que depois é sempre superada. Ora, isso também tem um efeito brutal a nível de opinião pública. Mas estás a falar de uma questão que é muito importante e que me parece que é, sem dúvida, um dos elementos centrais para nós discutirmos aquilo que está em causa. Aliás, nós público temos feito vários trabalhos nos quais sinalizamos de facto essa incerteza, que é de facto tem havido sempre melhores resultados ao nível da discussão, ou seja, o déficit fica sempre abaixo daquilo que é expectável. Aliás, diz-se que vai ficar abaixo, o exercício de 2018 vai ficar abaixo dos 0,7 e que o que dará lastro para que em 2019 já nos aproximemos, ou seja, Portugal se aproxime já do déficit zero. Eu acho que o objetivo do Governo, sem nunca o verbalizar, e principalmente do Ministro Mário Centeno. Mas há aqui uma questão que tem a ver com as expectativas do crescimento, onde aí sim, neste ano, ao contrário daquilo que aconteceu, enfim, com tanta intensidade nos anos anteriores, a incerteza maior. Não, projetar um crescimento de 2,2% para 2019, quando todas as instâncias internacionais e mesmo os grupos de análise dos bancos estão a ter muito mais cautela porque estão a conjugar a incerteza da crise do comércio mundial, do Brexit, etc. Portanto, aí, se calhar, acho que é o elemento enquadrador do Orçamento de Estado do próximo ano que pode estar mais em dúvida. Concordas com isto, Pedro? Sim, claramente. Aliás, Portugal é dos países mais otimistas nas previsões que faz para o seu déficit no conjunto da União Europeia, e mostra também que, de facto, muitas das coisas que foram conseguidas agora na fase final desta legislatura foram com base no crescimento económico que superou as expectativas. Exatamente. E essas expectativas o Governo procura mantê-las elevadas agora que está habituado a superá-las, no fundo, e chegar a um crescimento, a uma previsão de crescimento que é mais pequena, como dizia a Sónia, mas continua a ser otimista e continua a esperar que as coisas continuem a correr bem. E, no fundo, o orçamento está completamente dependente disso.
Mas também por isso as medidas não são tão ambiciosas como vários setores da sociedade reclamariam e da própria economia. Portanto, há aqui também, é verdade que são otimistas e que está muito dependente da continuação do crescimento económico. Sim, a questão é que deviam e dos ainda ser económico. menos otimistas do que são. Podiam ser menos otimistas, mas por outro lado o orçamento não se compromete com nenhuma medida que se veja que está ali uma bomba relógio. Põe em causa a consolidação. Porque, para dar outro exemplo prático, a energia, que foi uma das grandes bandeiras dos parceiros do governo, reclamavam uma descida do IVA e chegou a ser dada como estando a ser negociada com o governo. A verdade é que há ali uma pequena afinação do IVA na eletricidade, numa parcela muito pequena e uma parcela com muito pouco impacto na receita fiscal e que não resolve o problema dos custos altos da eletricidade para Portugal. E, portanto, lá está, é um sinal que se dá de que se está a procurar atacar o preço alto da eletricidade, mas não se resolve o problema porque a única componente em que o Estado pode resolver este problema é na parte fiscal e era uma descida do IVA para toda a gente, para a taxa mais baixa, que ainda por cima tinha que ser autorizado por Bruxelas, nem seria assim tão pacífica. Mas de qualquer forma mostra-se também que lá está, não há uma medida que, se correr mal a economia, ou se não correr tão bem como se espera, que ponha em causa de forma séria uma questão que o cumprimento tem sido, tem sido apresentada, é que, no caso concreto, imaginemos do que há uma baixa do IVA da energia de 21% para 13% 23%, ou para 6%, 23%. Perdão, de 23% para 3%. Imaginemos um cenário destes, se o ciclo económico se inverter, é facilmente revertível também esta medida, ou seja, volta-se a subir, a atualizar a taxa. No caso concreto, com as despesas com função pública, a situação é bastante mais complicada. Ou seja, como nós bem sabemos, fazer-se aquilo que se fez no primeiro ano do ajustamento, que é retirar, cortar salários ou eliminar o 13º mês ou 14º mês na função pública, é politicamente muito mais complicado, constitucionalmente muito mais duvidoso, e aquilo a que nós assistimos é que nestes 4 anos, com as reversões, houve de facto um crescimento. Eu não estou a fazer nenhum julgamento de natureza política sobre esse facto, mas o que é facto é que aumentou. E, portanto, há muitas pessoas enfim, alguns analistas que dizem que se houver uma inversão de ciclo muito acentuada em 2019 ou em 2020, nós vamos ter outra vez este problema para gerir. Mas é por isso também que Mário Centeno é intransigente no aumento na orçamentação de 50 milhões apenas para os aumentos. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E é por isso que a questão dos professores também ficou fora do orçamento. Precisamente. Que era das questões politicamente mais sensíveis. Sim, aliás, em tudo o que são pequenas medidas que nós formos a ver, são medidas que sinalizam em termos orçamentais uma série de prioridades do governo. A dos passos é outra importante que as pessoas também reclamam e é de facto uma medida muito importante que gera grande interesse das famílias, mas também não é uma medida que tenha um custo orçamental tão pesado quanto isso. Portanto, as pequenas medidas que foram sendo feitas ao longo neste Orçamento de Estado permitem a Mário Centeno ir a Bruxelas com algum conforto de que não porá em não aparece com a imagem de imprudente. É engenharia financeira, mas depois combinada com grande engenharia política. Só mais uma questão, Sónia. Ouviu-se pouco uma resposta, uma crítica pelo lado da oposição. Isso não ficaste com essa sensação? Claro, é evidente. É a oposição que temos e que definiu um modelo de atuação diferente daquele a que temos estado habituados, que é um líder, sobretudo do PSD, porque a líder do CDS esteve sempre na linha da frente da crítica e anunciou logo o voto contra. O líder do PSD disse que preferia analisar o documento e só depois emitir uma opinião. É um tempo a que nós não estamos habituados e que resulta em que o PST não apareça tanto. Sim. Sónia, Pedro, muito obrigado e até uma próxima. Até à próxima. Obrigado. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.